Olá a todas, todos e todes. Esse é o sexto vídeo da nossa coluna Direito do Trabalho Vivo, projeto de extensão de divulgação científica na área do direito do trabalho, ligado à Faculdade de Direito da UFMG. Eu sou Gustavo Seferian, docente dessa instituição, e hoje vou tratar de uma pequena obra clássica, que na verdade é gigantesca, que é Direito do Capital e Direito do Trabalho, do Roberto Lira Filho. Esse texto ele foi publicado pelo Sérgio Antônio Fabris, editor gaúcho, e que resulta, mais do que uma síntese de formulações escritas, o reduzir a termo de uma palestra proferida pelo Lira no primeiro seminário sobre a evolução crítica do direito do trabalho, na Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, no ano de 1982. É importante poder destacar esse aspecto relacionado ao momento em que a palestra é proferida e também o autor, tendo em conta que a obra liriana ela não é largamente reconhecida como constitutiva da nossa área do direito do trabalho. Roberto Lira Filho, que foi um grande formulador na área do direito penal e também na teoria do direito, um dos pais do direito achado na rua e um dos principais nomes da crítica ao direito na segunda metade do século XX em nosso país, e que deve ser entoado em todos os seus grandes contributos que proporcionaram àqueles que leem criticamente o direito do trabalho, indiferentemente, e o direito de modo geral, indiferentemente da sua matriz teórica. A questão da contextualização ela é significativa, já vista que o Brasil vivia naquele momento, em 1982, um importante processo de ascenso social. A gente já há alguns anos experienciava um conjunto de lutas significativas que tinham também no seu atravessamento justo-laboral um encontro. Bastando a gente lembrar que há uma historiografia bastante consumada, no sentido de que a redemocratização formal do nosso país e a derrocada da ditadura empresarial militar, ela passou pela constituição daquilo que se chama de novo sindicalismo, que rompe no ABC paulista no fim dos anos 70 e que vai marcar o compasso das lutas sociais do nosso país até a derrocada do regime de ocasião e a cristalização de um novo pacto político na Constituição de 88, em que há pouco comemorou seus 35 anos, no dia 5 de outubro. É claro que a gente olha isso de uma forma matizada, é importante a gente lembrar que não foi só o movimento operário que deu esse importante passo, esse novo sindicalismo, um novo sindicalismo que ele vem do campo, né, e que experiências bastante vigorosas da luta sindical no nosso país desde a década de 1970 se davam no contexto camponês, vem das florestas. Não devemos esquecer que Chico Mendes, por exemplo, foi sindicalista, foi dirigente do sindicato dos trabalhadores rurais em Chapuri e teve, né, o seu irromper à luta, né, não exclusivamente naquilo que se refere a uma luta socioambiental, mas também às suas lutas sindicais, reconhecendo-se enquanto trabalhador. Então a gente tem uma dinamização do movimento sindical plural, né, multitudinária, não centrada por tão somente no ABC naquele momento, mas que vai marcar, né, o que é um ascenso social que se vê, né, bastante notado no que é uma revitalização do movimento negro. O MNU, por exemplo, ele se funda em 1978, uma revitalização do movimento de mulheres, o surgimento do movimento LGBT, que à época era bastante mais G do que LGBT, né? Lembrando do Grupo Gay da Bahia, do Somos, lembrando de outras tantas lutas, né? O movimento dos meninos de rua, as lutas antimanicomiais, por uma reforma sanitária, a luta por uma reforma agrária popular, o movimento indígena e o próprio movimento ambientalista, como mencionei, vão marcar esse contexto que é aquele em que
o Lira elabora suas formulações, muito entusiasmado, inclusive, com o que era esse novo sindicalismo do ABC, né? Nesse texto aqui, ele traz palavras, ainda que não apologéticas, mas de bastante entusiasmo com a figura do Lula na ocasião, né? Algo que era comum com outras tantas figuras, de um marxismo crítico, que eu vou aqui colocar, me parecer ser uma das características que conforma essa sua exposição, né? A exemplo do Mário Pedrosa, né? Que tem cartas extremamente entusiasmadas para tratar do Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, certamente teria outras considerações se fosse vivo até os dias de hoje. O ponto é o seguinte: esse texto, né, ele tem uma marca que ela é formal e constitutiva, que, como mencionei, o particulariza. Ele é a redução ao escrito de uma palestra. Então, ele por si só já traz ali alguns elementos que eles são bastante interessantes, bastante significativos quanto à sua forma de exposição, que é bastante mais fluida, bastante mais instigante aos seus leitores e leitoras. E isso se emaranha com uma disposição que o Lira lança nesse texto, que é de promover, né, uma crítica que se ampare, abre aspas aqui para colocar as menções dele, em ideias antipositivistas, antidogmáticas e anti-acadêmicas, né, ou anti-academicistas. Esse esforço que o Lira constrói é, de fato, um espírito que marca essa sua formulação, né, e que tem na exposição verbal um de seus tantos tons, né? Faz parte também desse mesmo lugar, dele não ser um especialista na área de direito do trabalho, ainda assim trazer contributos que são muito importantes e que se harmoniza fortemente com o repertório das referências que vai levar a construir, né, essa sua crítica ao direito do trabalho e ao direito do capital e ao direito do trabalho, defendendo, né, um direito do trabalho com um horizonte transicional. Mas aqui essa disposição que ela é anti-academicista, ela também remete, né, a um tensionamento com um suposto marxismo revestido de oficialidades, de contornos de autoridade, muito próprios do que era o marxismo dominante de então, a sua época, né, ainda condicionado pela marca dogmática própria da Terceira Internacional, da afirmação soviética de cariz stalinizado, e que o Lira expressará de uma forma muito vivaz em suas referências esse contraponto. Isso passa, me parece, desde o que é o aporte a algumas figuras importantes, né, nas suas formulações, que aqui destaco as elaborações de Leon Trotsky, de Rudolf Barrow, de Ernest Mandel em diversas passagens, mas sobretudo as elaborações de Rosa Luxemburgo, né, na sua dialética entre reforma e revolução, que tanto caracterizará essas formulações aqui expostas do Roberto Lira Filho, como também, né, aponta, né, de uma forma que ela é textual e expositiva da importância de não reconhecermos que aqueles regimes operários burocraticamente degenerados expressavam uma manifestação do socialismo, né? E aí, né, bastante semelhança, ainda que certamente sem essa leitura, né, do Daniel Ben Said, o Roberto Lira Filho vai mencionar, né, que o que se dava naquelas realidades, né, era um socialismo de fato inexistente, né? O Daniel Ben Said, por exemplo, na obra dele Atualidade do Marxismo, vai falar em um socialismo realmente inexistente. Então, isso mostra, né, pelas referências, pelo mobilizar bastante
arejado de referências desse campo do marxismo, uma certa adesão daquilo que será assim denominado como um socialismo democrático, né? O que traz muito valor para essas suas formulações. Eu, junto a isso, né, coloco justamente o que é a tese de fundo que o Lira exporá nesse texto, que é a marcada pelo reconhecimento da existência de um direito que ele é fomentador do interesse do capital, né? Um direito que ele vai ler desde o Michel Miali, ele vai ler desde de formulações como as do Javillier, do Lyon Cahan e outras tantas figuras bastante mobilizadas na crítica marxista ao direito do trabalho àquela época, né? Muito por força de um livrinho publicado no início dos anos 80, em 1980 mais especificamente, em Grenoble, que é o direito capitalista do trabalho, né? E essas reflexões ali presentes no direito capitalista do trabalho, de matriz pachucaniana, bastante ossificadas por um certo estruturalismo, à época bastante à moda, e que no Brasil também tem alguma acolhida e sobrevida na crítica marxista ao direito, sobretudo desde as lentes altusserianas, em descartar o direito do trabalho e toda forma de direito como forma de acomodação das relações sociais do capital e indutoras da reprodução dessa forma que não é própria de um modo de vida, senão de um modo de destruição da vida. E ainda que com flerte, com diálogo com essas matrizes, né, as proposições que o Lira trará partirão de outras referências que o colocarão, né, na importância de reconhecer e caracterizar um direito do capital, que, muito embora possa regulamentar as relações do trabalho, fomente os interesses do capital, e, de outra banda, um direito que ele seja efetivamente destinado aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Há, né, nessas suas elaborações, uma certa adesão a uma transhistoricidade do direito, né? Não reconhecendo o direito enquanto forma de regulação da vida social, enquanto dimensão das relações sociais, mas que também se cristaliza na textualidade normativa, etc., que se esgota no modo de produção capitalista, né? E apontando que mesmo numa sociedade futura, né, um direito autêntico não morre, né? E ele, abre aspas, procurará consumar-se na legitimidade das normas e renovará dialeticamente a cada etapa, superando as contradições do capital e caminhando para o reino do trabalho. Isso expressa nessas formulações do Lira, presentes na página 61 desse pequeno livro, uma manifestação bastante explícita do que seria essa chave transicional, em que as formas sociais elas são tensionadas politicamente e que elas acabam se repaginando, né? Se transformando e assumindo, inclusive, novas feições e novas perspectivas à sua destinação. Soma-se a isso a importância que coloca Lira Filho, imagino, inclusive por estar tratando, né, em um espaço, uma conferência que envolvia a advocacia sul-rio-grandense, da importância da atuação política dos advogados e advogadas, né? Da participação dos advogados e advogadas na vida política no contexto extraforense, no que é a disposição política das disputas hermenêuticas envolvendo o trato jurídico, o imperativo da transformação social e o quanto que isso deve ser o horizonte para a lida com o direito do trabalho em particular, mas com o direito de modo geral também, né? Isso visando, né, uma conformação da juridicidade a partir das demandas dos oprimidos e oprimidas, né, conferindo ao direito um caráter
libertador e que certamente não é autossuficiente, né? O direito ele não bastaria por si só, o lugar do jurista, do intelectual não bastaria por si só, muito pelo contrário, ele deveria estar amparado dentro dessas perspectivas justamente dos oprimidos e das oprimidas e reclamaria esse lugar engajado, esse lugar militante daqueles e daquelas que advogam, daqueles e daquelas que se dispõem a uma construção crítica do direito do trabalho, do direito em geral. Esse pequeno texto foi objeto de algumas reflexões que eu elaborei e apresentei no terceiro encontro da Rede Nacional de Grupos de Pesquisa em Direito do Trabalho e Seguridade Social, a RENAPEDITS, isso no ano de 2019, na cidade de São Paulo. Vou colocar aqui para vocês, caso tenham alguma curiosidade, a possibilidade de acessar esse pequeno texto, que complementa certamente aquilo que, de forma breve, eu aqui coloquei acerca dessa preciosidade, desse livro maravilhoso, Direito do Capital e Direito do Trabalho, do Roberto Lira Filho, que merece ser lido e servir de inspiração para todos, todas e todes que nutrem um direito do trabalho vivo.